Irmãos, uma passagem para meditar no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9. Aliás, capítulo 10, irmãos. Romanos, capítulo 10. Nós estaremos iniciando a leitura a partir do versículo de número 8. Mas que diz: a palavra está junto de ti, tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. E a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Quanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos falar juntos este versículo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui é um pequeno trecho da epístola que o apóstolo escreveu aos Romanos, mas que ele sintetiza em tão poucos versículos as coisas essenciais, qual seja a salvação, qual seja o senhorio do Senhor Jesus Cristo, qual seja também a ressurreição do corpo. E nós lemos assim, e até é bom que nós comecemos agora até a decorar, né? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Vamos repetir, irmãos? Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Irmãos, eu estava refletindo sobre a necessidade de se confessar o nome do Senhor Jesus. O que significa confessar o nome do Senhor Jesus? Significa declarar que Ele é Senhor. Não tem condição da pessoa crer no Senhor Jesus Cristo só na mente, só no coração, no interior, e não exteriorizar esta fé. Porque ela nasce no coração. Porque, como diz, com o coração crês, mas com a boca se confessa. Com o coração se crê e com a boca se confessa. Vamos repetir? Com o coração se crê e com a boca se confessa. Eu me lembro de que uma frase me chamou a atenção. O pastor, certa vez, ele falou assim, que no reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, não tem agente secreto. Ele tem que ser declarado, tem que ser conhecido. Não é possível a pessoa crer só para si e ocultar das demais. Me lembro também de uma ilustração que ele contou numa dos seus sermões sobre duas pessoas que trabalhavam na mesma firma durante muito tempo. E certa oportunidade encontraram-se ali no funeral de uma pessoa conhecida. Estava o culto sendo então celebrado na igreja evangélica. E ali então foi que ele descobriu que aquele seu colega de serviço também era evangélico. Até então ele não sabia. Irmãos, não há condição da pessoa crer e não confessar. Ela tem que declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Para os amantes do direito, aqueles que exercem a advocacia, como eu, sabem muito bem que uma das provas mais valiosas no processo, qualquer
que seja ele, é a confissão. Ou então o depoimento da parte contrária, que vai ali e perante o juiz e conta a verdade dos fatos, que vai favorecer a outra parte. Então ela faz prova a favor da outra parte, daí a sua importância da confissão. E para nós também, irmãos, é importante isso, porque diz assim, o Senhor Jesus diz que se alguém não me confessar diante dos homens, eu também não o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então há necessidade de confessarmos o nome do Senhor Jesus diante dos homens. Não é possível ser crente e ser agente secreto, como diz, né? Tem que ser declarado, tem que professar o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, aqui nós lemos de que a fé está no coração. Nós sabemos que o coração é uma figura de linguagem até usada pelos poetas e os escritores e tudo mais, para significar o centro das emoções. Tudo aquilo que nós sentimos, nós dizemos no coração. Eu sinto no meu coração que eu te amo. Eu sinto no meu coração que eu tenho que fazer algo por você. Eu sinto no meu coração que é assim ou que é assado. Então essa expressão no coração vem exatamente significar as emoções. E o crente, meus irmãos, por mais arredio que seja, ele tem que demonstrar emoções. E eu me admiro até mesmo, irmãos, de nós passarmos num culto de meia hora, de 1 hora, e nós não demonstrarmos as emoções. Ora aplaudindo, ora sorrindo, ora erguendo a nossa voz, ora derramando lágrimas, ora chorando, ora contristado, ora arrependido. São emoções que estão lá no íntimo do nosso coração e que afloram, que vêm à superfície a nossa vida quando nós estamos então na presença de Deus. Então Deus, Ele aprecia a nossa personalidade por inteiro. Então, meus irmãos, por inteiro significa assim, não há limites, não há restrições para esta nossa fé. Não tem condição de eu crer na metade do meu coração em Jesus e crer na outra metade no mundo. É um coração dividido. Ou então, como uma expressão lá do interior, que muitos dos meus irmãos vão conhecer, é a chamada casa de parede meia. Já ouviu falar isso? É aquela casa geminada, né? De um lado mora uma família, de outro lado mora outra família. E um pastor amado que nós conhecemos há muito tempo, ele pregava assim, que Jesus não mora de parede meia com o diabo. Não tem condição de você abrigar na metade do seu coração o amor para com as coisas aqui da terra, o amor para com aquilo que o mundo oferece, e na outra metade você amar a Jesus. Ou como diz aquele outro provérbio, né? É o pé em 2 canoas. Não tem condição da pessoa ficar assim, titubeando entre 2 senhores. Tem que ser por inteiro. Nós temos que ser de Jesus por inteiro. Vamos falar isso? Nós temos que ser de Jesus por inteiro. Glória a Deus. Outra coisa, irmãos, que o texto permite que nós possamos então estar dialogando. Que a fé envolve uma decisão pública por Cristo como Senhor. A fé envolve uma decisão pública por Cristo como Senhor. Na igreja onde eu me converti, nós tínhamos então o ato de admissão na igreja, chamava-se pública profissão de fé e batismo. Quem que passou por isso? Vamos ver. Muita gente, né? Pública profissão de fé e batismo. Então, o novo convertido, ele era orientado então para vir à frente, ali no ato, para ser recebido pela congregação. Então, o pastor ali fazia umas
umas afirmações para ver se ele cria, se ele confessava, se ele professava. Então era uma forma de publicar a todos que estavam ali presentes no culto, publicar aos seres celestiais que assistiam ali, que ele estava crendo no Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós temos que publicar a nossa fé. Publicar a nossa fé quer dizer usar de todos os meios para que a nossa fé seja conhecida dos demais. E nós temos que publicar a nossa fé principalmente em nossa família, junto àqueles com os quais nós convivemos todos os dias. Nós temos que dar publicidade da nossa fé no nosso ambiente de trabalho, ali perante os nossos superiores, perante aqueles que administram o nosso trabalho, para que ele veja que tem que haver uma diferença naquele que é crente. Porque nós trabalhamos com a presença do chefe ou sem a presença dele. Quer marcando ponto, quer deixando de marcar ponto, o cristão deve marcar a sua presença como uma pessoa digna do trabalho que exerce. Nós temos então que professar, dar publicidade às nossas fés. Muito bem, aqui nós lemos assim: confessares ao Senhor Jesus. Vamos falar? Confessares ao Senhor Jesus. Nós lemos então, irmãos, num comentário, de que o mais antigo credo ou confissão da igreja do Novo Testamento não trata Jesus como Salvador, mas trata Jesus como Senhor. Vamos falar assim, Jesus como Senhor. Então, irmãos, existe até uma estatística que me chamou a atenção, que eu li ali, assim, diz assim, que no Novo Testamento, Jesus é chamado como Salvador 16 vezes, e como Senhor 450 vezes. Por que há uma diferença assim então? Porque, na verdade, Deus quer fazer algum ensinamento para nós nesta noite, né? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Então vamos ver agora, irmãos, algumas coisas que nós precisamos aprender. Senhor significa aquele que tem o senhorio. Por isso que vem a palavra senhorio, é a derivada de Senhor. Senhor é aquele que tem o poder. Senhor é aquele que tem o domínio. Senhor é aquele que tem a autoridade. Senhor é aquele que tem o direito de mandar. Senhor é o que tem direito de mandar. Vamos falar juntos? Senhor é o que tem direito de mandar. Jesus é o Senhor. Vamos falar? Jesus manda. Amém. Então é isso que é importante, meu. Jesus é o Senhor e Jesus manda. Glórias a Deus. Agora vemos assim, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, versículo 3, ele diz assim: portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. A palavra anátema quer dizer amaldiçoado. Então, pelo Espírito Santo, ninguém pode dizer que Jesus é anátema, porque o Espírito Santo é Deus, é a mesma essência de Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Mas também ninguém poderá dizer que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Daí, então, é importante, irmãos, nós estarmos aprendendo isso aí. Se nós passamos pelo processo do novo nascimento, e o novo nascimento é iniciado por obra e graça do Espírito Santo que atua no nosso coração, então nós temos condição agora de dizer que Jesus Cristo é o Senhor.
Jesus Cristo é o Senhor. Veja aqui agora, irmãos, olha, no ensino dos apóstolos, do ensino do Novo Testamento, nós vemos em Atos capítulo 2, versículos 36 a 40, palavras do apóstolo Pedro, quando ele dizia assim: saiba, pois, com toda certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Vamos falar juntos: Deus o fez Senhor e Cristo. Saiba, pois, com toda certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O apóstolo Pedro é aqui agora já cheio do Espírito Santo. Ele então tem agora a condição de proclamar o senhorio do Senhor Jesus. Antes de ser cheio do Espírito Santo, temeroso ele estava dos inimigos, e ele chegou a negar ao Senhor Jesus Cristo 3 vezes. Mas agora não, agora com toda a convicção da sua alma e toda a coragem, ele diz assim: esse Jesus a quem vós o crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, e todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Amados irmãos, aqui nesta promessa dizem, porque a promessa diz respeito a vós, vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Aí estamos nós incluídos. Nós não estávamos lá, não éramos contemporâneos ali na igreja primitiva, mas Deus nosso Senhor nos chamou. E nós estamos aqui por chamado do Senhor. E nós então professamos agora o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos ainda no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 28, quando Tomé, aquele apóstolo, ele não estava presente ali na primeira aparição do Senhor Jesus Cristo, e os demais contaram a ele que o Senhor tinha aparecido e se manifestado. E ele então declarou: olha, se eu não colocar a minha mão nas chagas, nas feridas, né, e não colocar o meu dedo ali, de maneira nenhuma eu vou crer. E passado então uma semana, na próxima ali, o Senhor aparece novamente e se apresenta agora a Tomé. E o Senhor falou: Tomé, põe a mão aqui, quer pôr, põe, né? Mas aí ele não precisou, ele disse assim: Senhor meu e Deus meu. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Quem pode falar isso novamente? Senhor meu e Deus meu. Deus é meu Senhor. Deus é o meu Deus. Se nós estamos aqui nesta noite, é por graça, é por misericórdia de Deus. Quantos de nós andavam desviados, batendo, como diz assim, batendo cabeça de um lado para outro, tristes, amargurados, sentindo-se acorrentados pelo inimigo, que os cirandava como se ciranda o grão na peneira, né? Os irmãos que abanaram o café sabem muito bem disso, né? Como abanava e ali era cirandado. Muitos, como eu mesmo posso afirmar, andávamos sendo cirandados pelo inimigo. E Deus usou de graça, de misericórdia e nos resgatou. Nos livrou do inimigo, nos colocou num lugar alto, num lugar sublime, na presença dos santos, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus! Aleluia! Bendito é o nome do Senhor.
Glórias, pois, ao nome do Senhor. Confessar Jesus Cristo como Senhor é declarar que Ele é igual a Deus. Jesus Cristo é igual a Deus. Vamos falar juntos? Jesus Cristo é igual a Deus. Confessar Jesus Cristo como Senhor é declarar que Ele é digno do poder. Vamos falar juntos? Ele é digno do poder. Jesus também é digno da adoração. Jesus é digno da adoração. Jesus é digno da confiança. Jesus é digno da confiança. Jesus é digno da obediência. Jesus é digno da obediência. Jesus é digno da oração. Jesus é digno da oração. Hebreus 1, versículo 10, o escritor diz assim: E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. E o João Evangelista, ele inicia assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus era Deus. Jesus estava presente na fundação do mundo. Jesus estava presente na criação do homem. Jesus estava presente em todos os atos da magnitude e da sublimidade do amor de Deus. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. O cristão vê no céu as obras da criação de Deus. Me lembro que quando os homens estavam iniciando as viagens então lunares, e foi então ali uma nave russa, né? Enviada, em primeiro lugar foi um russo que foi até a Lua, e o nome dele era Yuri Gagarin. E ateu, materialista como era, depois que ele voltou da viagem, ele escreveu assim: percorri os universos, viajei pelas galáxias, e em nenhum lugar eu encontrei Deus. Isso foi o russo que disse, né? Quando foi a outra nave aí dos americanos, até tinha um pastor presente lá na superfície lunar foi lida o Salmo de número 8. E depois ele declarou com todas as letras, parafraseando também a mesma, né? Viajei pelos universos, percorri as galáxias, e em cada detalhe eu via a mão de Deus. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, visões diferentes, porque o coração cria diferente. Aquele que crê no Senhor como Criador de todas as coisas, em tudo ele vê a mão de Deus. Porque Deus, além de ser o Criador, Ele é também o mantenedor de todas as coisas. Ele não fez o mundo, os universos e deixou cada um ao léu da sorte, não, mas Ele cria oportunidades de que as coisas aconteçam conforme a vontade de Deus. E nós lemos em várias passagens na Bíblia que Ele faz chover sobre justos e injustos, que Ele dá o sol para todos. E Deus não faz então essa limitação que nós faríamos conforme o nosso entender humano, separando uma coisa e outra. Não, mas Deus é misericordioso para com todos. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 12, nós lemos umas palavras, diz assim: que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder. E o Senhor Jesus Cristo declarou assim, com as suas próprias palavras: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Por isso, meus irmãos, é no poder do Senhor Jesus Cristo que a igreja age. Hoje, como nós fizemos assim a oração da fé, né, pelos enfermos, nós invocamos o nome e o poder do Senhor Jesus Cristo.
Jesus Cristo tem o poder de dar a vida. Então Ele tem o poder também de restaurar a saúde do enfermo. E eu gosto até de pensar, meus irmãos, um pouquinho mais assim. Sim, aquele que pode o mais, pode o menos. Se o Senhor Jesus tem o poder de chamar do nada a existência e dar a vida ao homem, para Ele o menos é curar este homem. Aquele que pode o mais, pode o menos. Vamos falar junto? Aquele que pode o mais, pode o menos. Então creia no teu coração agora. Se você está enfermo, Jesus pode te curar agora. Somente pela palavra pode ser curada. Me lembro daquele centurião que foi lá pedir uma bênção para o criado. E Jesus então diz, eu vou lá. Aí ele diz, Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas manda uma palavra e o meu servo será curado. Era a fé de um gentil, de um centurião, mas ele sabia que havia poder na palavra enviada. Então, meus irmãos, por fé, nesta hora, nesta noite, nós vamos enviar uma palavra de cura lá para o Hospital das Graças, onde está o Bernardo. Nós vamos mandar uma palavra de cura lá onde está a irmã Regina. Nós vamos mandar uma palavra de cura lá onde está a irmã Cíntia. Nós vamos mandar uma palavra de Cíntia lá onde está a irmã Sandy, que soubemos que está com problema de joelho. E tantos outros enfermos que nós não sabemos agora. Vamos mandar uma palavra em nome de Jesus. Senhor, manda uma palavra de cura nesta hora, em nome de Jesus. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, irmãos, assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, tanto dos que estão nos céus, na terra e até embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, meus irmãos, não deixemos demorar para que venhamos a declarar na nossa vida que Jesus Cristo é o Senhor. Não tenhamos dúvida em colocar os nossos joelhos no chão para adorar ao Senhor Jesus, porque o nome de Jesus merece toda adoração nos céus, na terra e embaixo da terra. Li também em algum lugar, meus irmãos, de que quando o cristão, o crente fala Jesus, há um abalo lá nos infernos, porque eles não suportam o nome de Jesus. Jesus venceu o inferno, Jesus venceu a morte. Ele tem agora nas suas mãos a chave, né? A chave da vida. Ele tem nas suas mãos as nossas vidas. Jesus é o Senhor. Por isso, meus irmãos, nesta noite, o desejo que vai no meu coração é que possa a nossa alma alegrar-se de ouvir a palavra do nosso Deus. Me lembro ali daquela passagem dos discípulos ali na estrada de Emaús, que saíram de Jerusalém em direção à aldeia de Emaús, iam ali todos tristes, conversando entre si sobre o que tinha acontecido com Jesus. E eis que deles então se acerca ali então uma personagem e foi conversando com ele e inquirindo, olha, o que vocês estão conversando aí pelo caminho? E eles contando, será que você não conhece, não sabe o que se aconteceu esses últimos dias em Jerusalém? E ele diz, qual? É de Jesus, varão poderoso em obra. Nós achamos que ele iria restaurar Israel e agora já morreu. Aí Jesus abriu então os seus lábios e foi então ensinando para eles que aquilo aconteceu porque estava escrito nas Escrituras a respeito dele e eram necessárias que todas estas coisas se cumprissem. E chegando então ali na aldeia, diz o evangelista ali, de que ele fez como que ia para mais além, e os dois então falaram, Senhor, vem, fica conosco.
E Jesus entrou então ali para cear com eles, e no partir do pão, abriram-se os olhos e eles viram que era Jesus. E depois eles dois conversavam entre si: não se ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho ele falava conosco? Meus irmãos, este arder de coração é esse sentimento que deve impulsionar a nossa alma para nos levar para mais perto de Deus. A vida que nós vivemos, irmão, no dia a dia, os problemas que nos acercam, nos afligem, fazem com que nós fiquemos assim como que apáticos e retardatários para ouvir a voz de Deus. Então é necessário que nesta noite, no primeiro dia da semana que nós estamos aqui no domingo na igreja, é necessário que o nosso coração se arda na presença do nosso Deus. É necessário que o nosso coração venha se alimentar dessas palavras vivas do Senhor Jesus Cristo, tirando de nosso coração o sentimento de morte, de derrota, de destruição, e colocando em nosso coração o ardor pela vitória. O irmão Cleofas, que era o nome de um deles, e o outro, depois não importaram de já ser tarde, e o dia já tinha declinado, voltaram imediatamente para Jerusalém, para contar aos demais aquela bênção e aquela graça alcançada da presença do Senhor Jesus. Todas as vezes que nós recebemos uma bênção do Senhor Jesus Cristo, o nosso coração arde de alegria por causa da sua presença. Hebreus capítulo 2, versículo 13, o escritor diz assim: e outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Vou destacar essa parte aqui: porei nele a minha confiança. Vamos repetir? Porei nele a minha confiança. Quantas vezes nós depositamos nossa confiança em alguém? Às vezes é um parente, às vezes é um amigo, às vezes até um colega de trabalho, e depois nós vemos que a nossa confiança é traída, porque o amigo não era digno de confiança. Mas eis aqui, eu vos apresento, irmãos, aquele que é digno de toda confiança: Jesus Cristo. Jesus é digno de confiança. Vamos falar isso, irmão? Jesus é digno de confiança. Estava ouvindo um CD essa semana, e uma das faixas ali, eles cantavam assim: quanto tempo já faz que não falas com Deus, declarando os segredos da alma. Meus irmãos, para o nosso amigo, nós contamos os nossos segredos, não é assim? Nós temos um amigo, então nós temos confiança para revelar aquilo que vai no íntimo do nosso coração, o segredo da alma. E aqui, irmãos, nós temos alguém que é digno de conhecer todos os segredos da nossa alma. Aliás, vou declarar uma coisa aqui: para ele não é segredo. É segredo para nós outros, mas ele conhece todas as coisas. Mas ele gosta de ouvir os segredos. Ele gosta de que seja declarado diante dele a sua necessidade. Ele gosta que você converse com ele. Porque diz assim, que de todas as coisas criadas, Deus amou, assim, quis criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. Porque o homem é o único que tem um espírito que pode se comunicar com Deus. E Deus quer se relacionar com o homem. Deus não quer que o homem viva sozinho, sofrendo. Deus quer que o homem se relacione com Ele. E nesse relacionamento com Deus nós adquirimos vida. Nesse relacionamento com Deus nós vamos superando as dificuldades. Nesse relacionamento com Deus nós vamos em busca da vitória. E nesse relacionamento com Ele nós alcançaremos a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Hebreus 5, versículo 9. E sendo ele consumado, veio ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Se vós
vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Vamos falar junto? Vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, irmãos, é necessário agora obedecer ao Senhor Jesus Cristo. No início nós dizemos assim, que o Senhor é aquele que manda. Então nós devemos chegar todos os dias diante do Senhor e dizer, Senhor, o que o Senhor manda? Qual é a ordem para hoje? O que devemos fazer hoje? É o caminho certo. Ele é o Senhor. E o que deve ser feito é a vontade dele e não a nossa. Na oração que o Senhor Jesus Cristo ensinou, diz assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a tua vontade, a vontade de Deus, não a nossa. Então, meus irmãos, como o apóstolo Paulo, ele chegou a uma certa ocasião a dizer assim, que para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para mim o viver é Cristo. Significa que o Senhor Jesus Cristo, por isso que eu digo, o Senhor Jesus Cristo deve tomar conta de cada setor da minha vida, de cada particularidade da minha vida, Ele ser o Senhor, de tal forma que o que eu faço não é meu, não é minha vontade, mas é a vontade dEle. Obedecer ao Senhor. Como nós vamos saber qual é a vontade do Senhor? É lendo pela palavra, é estudando a palavra. Atos capítulo 7, versículos 59 e 60, quando relata ali o martírio de Estevão, o primeiro mártir. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Nós dizemos no começo que o Senhor Jesus é digno da oração. E aqui nós temos exemplo de uma oração aceita e uma oração respondida. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E Lucas ali também escreve que as vestes de Estevão foram depositadas aos pés de um mancebo chamado Saulo. Saulo, por certo, era ali uma autoridade a presidir aquele ato de apedrejamento do Estevão. E aquela oração do Estevão, Senhor, não lhes impute este pecado. Se ele pudesse ver que o que estava ali, então, presidindo o seu martírio, viria a ser alcançado pela graça e ser um grande missionário na obra do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo foi um grande missionário a fazer a obra do Senhor nosso Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo, ele contava sobre um problema, ou como ele dizia assim, um espinho na carne, era a designação que ele dava. E ele escreve assim, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos amados, como é um alento nós sabermos assim, somos fracos, é bem verdade, mas a graça do Senhor se manifesta na nossa fraqueza. Porque quando nós então temos a condição de saber que não podemos produzir nada de nós mesmos, mas que confiamos unicamente no nosso Deus, aí então Ele nos atende. Quando, meus irmãos, os problemas apertam de tal forma que você não sabe mais o que fazer, está com um problema na sua casa, um problema de relacionamento, um problema de ordem financeira, um problema com a vizinhança, um problema no trabalho, problema de todo jeito, nós temos problema. Você vai dizer ao Senhor, Senhor, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode. Eu creio no Senhor que pode tudo.
E o Senhor então pode agir, de tal forma que a glória agora, de termos alcançado a vitória, já não é nossa, mas a glória é do Senhor. Porque a minha graça, diz o Senhor, te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. Quando os crentes no Novo Testamento chamavam Jesus de Senhor, não era simplesmente assim uma mera afirmação, ou uma simples profissão de fé, ou uma simples repetição de como nós dizemos um aleluia, um glória a Deus, mas era assim uma atitude sincera e interna do coração, pela qual eles colocavam Jesus Cristo como único e supremo Senhor sobre a totalidade das suas vidas. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, nós lemos assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Santificai a Cristo como Senhor. Eles vivenciavam diariamente este sentimento: Jesus Cristo como Senhor. Em Lucas capítulo 6, o Senhor Jesus diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e grande foi a ruína daquela casa. Irmãos, nesse exemplo do Senhor Jesus, aparece a figura de dois construtores, que, segundo o Senhor Jesus, ouviram a palavra dele. Só que um ouviu e fez a sua construção. Aqui é uma casa, mas significa casa espiritual. É o fundamento da casa espiritual. Um deles cavou fundo até chegar na rocha e colocou os alicerces na rocha. Então a casa alicerçada na rocha, ela estava então capacitada e pronta para receber os ímpetos da corrente, das chuvas e dos ventos, e ficar de pé e não ser destruída. Mas aquele que constrói sobre a terra, sem qualquer fundamento, não busca ali alicerçar na rocha, então vem agora a corrente e destrói aquela casa, e é grande a ruína. Meus irmãos, a rocha que nós devemos construir a nossa casa é Jesus. A rocha é Jesus. Vamos falar juntos? A rocha é Jesus. Nós não vamos criar agora então os nossos fundamentos espirituais sobre igreja, sobre declaração de fé, de doutrina. Não, nós vamos edificar a nossa casa em Jesus. Em Jesus, amigo, temos. Nós temos Salvador em Jesus. E nós temos em Jesus a rocha eterna, que vai suportar todo o ímpeto que vem. E nós permaneceremos de pé. Irmãos amados, tanto um como o outro receberam forças contrárias iguais, vieram ímpeto. Então, tanto aquele que constrói a sua casa em Jesus, como o que não constrói, vão receber provação. Igual, ímpeto, violência. Mas só que aquele que ouve a palavra e cumpre, é igual àquele que fez a construção sobre a rocha. Portanto, meus irmãos, nesta noite, nós temos que estar firmes em Jesus. Em João capítulo 15, versículo 4, diz assim: estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então nós temos que estar em Jesus Cristo para produzir frutos.
Se nós não estivermos em Jesus, se a vara não estiver ligada na videira, ela será arrancada fora. E a vara que não der fruto será arrancada. É a parábola da videira, João capítulo 15. Então nós devemos que estar em Jesus Cristo para produzir fruto. Estar em Jesus Cristo para ter vida, e vida com abundância. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos repetir juntos? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, nenhuma área da nossa vida deverá ficar fora do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Esse quer comais, quer bebais, significa assim, em tudo que nós estamos fazendo, nós devemos fazê-lo dentro do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, é precioso que nós pensemos assim, quando levantamos de manhã, vamos pedir graça ao Senhor para viver um dia na presença do Senhor, para viver mais um dia não pecando contra o Senhor, para viver mais um dia para glorificar o nome do Senhor. Se nos assentamos ali em casa com os nossos familiares para o alimento, vamos declarar que reconhecemos que aquilo é dádiva do Senhor. Vamos agradecer porque provém dele. Não é pelo nosso esforço próprio, físico, nosso trabalho, nosso ganho, que vamos ter condições de comprar o alimento. Não, é Deus quem nos dá. Porque se Deus não dá a vida, como é que nós vamos aproveitar? Então o Senhor é que dá. Então quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Glórias a Jesus. Vamos repetir aqui agora, como nós fizemos no começo, versículo de número 9. 8 e 9. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Portanto, irmãos, baseados aqui na palavra do Senhor, nós podemos dizer assim, se porventura no nosso ambiente, no nosso meio, nesta noite, existir ainda alguém que não fez essa profissão, essa declaração de fé no Senhor Jesus Cristo, hoje é um dia oportuno. Não basta só crer no coração, é necessário também confessar com a nossa boca, confessar com os nossos lábios que Ele é o Senhor Jesus e que Ele está ressurreto, assentado à direita do Pai, onde intercede por nós. Amém? Deus eterno, nós te glorificamos por causa da tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela está presente em nosso coração. E nesta noite, ó Pai, quando nós meditamos, Senhor, nestes versículos, com esses ensinamentos, Senhor Deus, tão profundos da tua palavra. Nosso pedido, Pai, é que tu estejas a escrever a tua palavra nas tábuas do nosso coração, de uma maneira, Senhor Deus, profunda, que nunca mais venhamos a esquecer delas, mas que possamos, Senhor Deus, ter como alvo isso, Senhor, com a nossa boca confessando que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Deus eterno, que nesta noite, ó Pai, o Senhor possa estar resgatando vidas ainda, Pai. Esteja, Senhor Deus, alimentando, Senhor Deus, aos fracos. Que esteja